Você acha que já conhece toda a história de Ló e suas filhas? Você sabia que após escapar da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló cometeu um ato tão chocante que muitos evitam falar sobre ele? A verdade por trás desse segredo é mais sombria do que você imagina e ninguém te contou tudo. Você vai se surpreender. A história de Ló é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas é também uma das mais mal interpretadas. Quando ouvimos falar de Ló, geralmente pensamos na destruição de Sodoma e Gomorra e na famosa fuga com sua esposa e filhas. Mas existe um capítulo sombrio dessa história que quase ninguém fala. O que realmente aconteceu com Ló e suas filhas após a fuga? O segredo envolvendo Ló e suas filhas é um dos mais polêmicos e trágicos da Bíblia. E hoje você vai conhecer todos os detalhes que ficaram de fora. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Primeiro, vamos entender o contexto. Ló, sobrinho de Abraão, era um homem justo, temente a Deus. Ele vivia em Sodoma, uma cidade que, embora fosse cheia de riquezas e prosperidade, estava corrompida por uma imoralidade extrema. A Bíblia nos conta que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa da perversidade e do pecado desses lugares. Mas antes disso, enviou anjos para resgatar Ló e sua família. Mas o que aconteceu após a destruição de Sodoma? Ló, sua esposa e suas filhas foram os únicos sobreviventes. Eles fugiram para uma montanha, longe de qualquer civilização. Com o mundo ao redor destruído, eles estavam completamente sozinhos, sem nenhuma perspectiva de futuro. E é aí que entra o grande mistério. Após escapar da destruição, Ló e suas filhas se abrigaram em uma caverna isolada. Lá, algo aconteceu, algo que mudou completamente o curso da história de Ló e suas filhas, e que poucos ousam discutir até hoje. Mas o que foi esse algo? O que levou Ló, um homem temente a Deus, a se envolver em um ato tão horrível com suas próprias filhas? O que de tão desesperador aconteceu nessa caverna que ninguém queria enfrentar? Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar um pouco mais na história. Ló, que até então era um homem justo, foi, na verdade, escolhido por Deus para sobreviver à destruição de Sodoma. Ele era conhecido por sua bondade e moralidade, contrastando com os habitantes da cidade, que estavam envolvidos em toda sorte de pecado. Ló vivia em uma cidade próspera, mas extremamente corrupta. A Bíblia nos conta que os habitantes de Sodoma estavam envolvidos em práticas de violência, egoísmo e perversidade sexual, e que isso atraiu a ira de Deus. Quando os anjos chegaram a Sodoma, tentaram avisar Ló sobre a destruição iminente, mas até mesmo ele teve dificuldades em acreditar no que estava por vir. O próprio Deus ordenou a Ló que fugisse para salvar sua vida e a de sua família. No entanto, a esposa de Ló, ainda em meio ao desespero da destruição, olhou para trás. Um ato que, de acordo com a ordem divina, era proibido. Como consequência, ela se transformou em uma estátua de sal, uma imagem poderosa do que acontece quando nos apego ao passado. Ló e suas filhas continuaram sua fuga sem olhar para trás, indo em direção a uma montanha onde se abrigariam. Agora, o cenário que eles enfrentaram era desesperador. O mundo que eles conheciam havia desaparecido. Eles estavam sozinhos, sem amigos, sem apoio, sem perspectiva alguma. Imagine o desespero de estar em um lugar isolado, longe de tudo e de todos, sem saber o que faria a seguir. No meio disso tudo, a mente das filhas de Ló começou a trabalhar. Elas acreditavam que a humanidade havia sido totalmente destruída e, assim, pensaram que estavam diante de uma situação onde só restava a perpetuação da linhagem de Ló. Neste momento, elas tomaram uma decisão drástica. A crença de que a linhagem precisava ser preservada era algo profundamente enraizado naquela cultura. E,
Em sua mente, o único modo de garantir isso seria através da continuidade familiar, o que na época não era incomum. No entanto, a forma como elas decidiram fazer isso seria vista como algo abominável e totalmente inaceitável para nós hoje em dia. Elas se deitaram com seu próprio pai. Porém, o mais chocante de tudo não é apenas o ato em si, mas o fato de que elas acreditavam que estavam fazendo o correto em seu estado de desespero e isolamento, sem mais ninguém ao redor. Elas tomaram essa decisão acreditando que estavam salvando a linhagem de Ló para o bem da humanidade. Mas, ao fazer isso, elas não apenas perpetuaram a linhagem de Ló, como também criaram uma situação que resultaria em mais conflitos e inimizades no futuro. Essa história tem um peso moral imenso. Não se trata apenas de um erro horrível, mas de um erro cometido em uma situação de total desespero, onde a moralidade se distorceu e a linha entre certo e errado se tornou nebulosa. O incesto não foi algo que elas fizeram por desejo ou perversidade, mas por um senso distorcido de preservação da vida humana. Elas estavam tentando fazer o que achavam ser o correto, mas o que acabou resultando em algo extremamente complicado e destrutivo. Ao longo da Bíblia, essas duas filhas de Ló, Moabe e Amon, seriam os fundadores de dois povos que se tornariam inimigos de Israel: os Moabitas e os Amonitas. O que começou como uma tentativa desesperada de preservar a linhagem de Ló se transformou em uma fonte de divisão e conflito para gerações futuras. O segredo de Ló e suas filhas é um reflexo trágico de como, em momentos de desespero, as escolhas erradas podem ter repercussões duradouras e impactar não apenas uma família, mas povos inteiros. O grande segredo de Ló e suas filhas vai além do ato em si. O verdadeiro segredo é o impacto das escolhas que fazemos em momentos de desespero. O medo de perder tudo pode nos levar a cometer ações que nunca imaginaríamos ser capazes de realizar. Ló, um homem justo e fiel a Deus, se viu em uma situação onde não tinha mais ninguém para guiá-lo. Ele perdeu tudo: sua cidade, sua esposa, seus amigos e, em certo sentido, a própria identidade. Isso o colocou em uma situação onde suas decisões se tornaram desconectadas de tudo o que ele conhecia como moralidade. O momento-chave dessa história não é o ato de incesto em si, mas o fato de que ele ocorreu em uma caverna isolada, longe de qualquer ajuda externa, em um contexto de total desesperança. O verdadeiro segredo é que quando estamos sozinhos e desesperados, nossas escolhas podem se tornar distorcidas. O desespero pode fazer com que as pessoas tomem decisões erradas, por mais boas intenções que tenham. Essa tragédia nos ensina uma lição poderosa. Em momentos de crise, a falta de apoio e a desesperança podem nos levar a cometer atos impensáveis. O ato de Ló, em sua desorientação, não foi apenas uma falha moral, mas um reflexo do sofrimento humano em face da perda e do medo. Ló e suas filhas representam uma história trágica de como a desesperança e o medo podem distorcer nossas escolhas e, muitas vezes, definir o curso de nossas vidas. A história de Ló é um lembrete de que, por mais que tentemos agir de forma certa, nossas decisões podem se tornar erradas se estivermos sozinhos e perdidos. Esse segredo de Ló e suas filhas não é apenas sobre um erro moral, mas sobre como as circunstâncias podem moldar nossas ações de maneira imprevisível. A história deles, embora triste e dolorosa, também nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e o impacto que elas podem ter no futuro. Agora, quando pensarmos sobre a história de Ló e suas filhas, não devemos apenas focar no erro cometido, mas entender que o desespero pode levar as pessoas a cometer atos que, em um momento mais equilibrado, seriam impensáveis.
Essa história, embora trágica, também carrega lições profundas sobre as consequências de nossas ações e como, em momentos de crise, precisamos encontrar forças para tomar as decisões certas. Se você quer continuar explorando as histórias secretas da Bíblia e entender mais sobre temas impactantes como este, inscreva-se no canal, deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber disso. Não perca nossos próximos vídeos.